Olá pessoal, como prometido a vocês, né? Eu vou gravar aqui mais 4 questões que não deu tempo de terminar a nossa aula, tá certo? Então eu vou começando aqui a falar sobre um pouquinho de energia mecânica, tá bom? A gente vai na parte da teoria e depois vai para as questões. Então, a energia mecânica, né? Deixa eu só maximizar aqui a tela. A energia mecânica nada mais é do que a capacidade de realizar trabalho, tá? Energia mecânica é a capacidade de realizar energia necessária para realizar trabalho, tá certo? A energia mecânica ela é a soma de duas energias, tá bom? Que é a energia cinética mais a energia potencial. No qual essa energia potencial ela pode ser energia potencial de gravidade, energia potencial gravitacional, tá? E a energia potencial elástica, ok? Energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Se a energia mecânica for, né, em termos de energia potencial gravitacional, ela vai ser energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes a gravidade vezes a altura, tá? No qual a energia cinética ela vai depender da massa e da velocidade, né? Então ela vai depender da massa e da velocidade. Como a massa, quando a gente pegar um corpo específico, essa massa vai ser constante, então a energia cinética vai depender quase que exclusivamente da velocidade do corpo, tá certo? E a energia gravitacional ela vai depender da altura do corpo, tá certo? Da altura do corpo. Então, quanto mais alto o corpo estiver, maior será a energia potencial gravitacional. Quanto maior a velocidade do corpo, maior será a energia cinética, tá certo? E a energia mecânica também pode ser dada em termos da soma da energia cinética, que é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a energia potencial elástica, que é K x ao quadrado dividido por 2. Tá? Esse K é a constante elástica do corpo. Né? A constante elástica do corpo, é a elasticidade do corpo. E esse x é a deformação, tá certo? É a deformação do corpo. Então, por exemplo, se eu pegar um arco, né? Um arco com a flecha, se eu deformar, cada vez mais que eu deformar o arco, mais veloz vai sair minha flecha, porque eu armazenei mais energia. Quanto maior a deformação, mais vai ser a energia armazenada, e no momento que eu liberar, vai sair com uma velocidade maior, dependendo da deformação, tá? Então, a energia mecânica ela pode ser dada em soma de energia cinética mais energia potencial gravitacional, ou energia cinética mais energia potencial elástica, tá ok? Bom, e o que a gente quer falar é o seguinte, sobre conservação de energia, né? A conservação da energia. Especificamente a energia mecânica, ok? Nós sabemos que toda a energia do universo ela é constante. A energia nem pode ser criada nem pode ser destruída, ela apenas é transformada de um tipo de energia em outro tipo de energia, tá certo? Então vamos pegar em consideração, né, a seguinte situação. Vamos supor que eu tenho aqui uma montanha russa, né, uma montanha russa, em que esse corpo, eu tenho um corpo A, só jogar um objeto aqui de cima qualquer, tá? Esse objeto vai estar em uma certa altura em relação. Deixa eu dar uma melhorada aqui nessa montanha russa, que ficou um negócio muito feio. Vou colocar aqui como se fosse um tobogã. Pronto, deu uma melhorada. Ok? Imagine, né? Vou levar em consideração que aqui seria o solo, né? O Sol. Bom? E um corpo vai ser lançado de uma certa altura
H, e ele vai descer e vai chegar até o solo, até o chão, né? Sabemos que no chão, como a gente está pegando como referência o solo, a altura aqui será igual a 0, tá bom? E vamos a partir do princípio que esse corpo aqui está inicialmente em repouso, então a velocidade inicial dele aqui é igual a 0, certo? É igual a 0. E à medida, né? À medida que esse corpo for descendo, ele vai aumentando a velocidade. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? A gente tem que ter em mente que esse corpo aqui ele vai ter um tipo de energia, né? E esse corpo, quando chegar aqui embaixo, ele vai ter outro tipo de energia, ou seja, a energia que estava lá em cima foi transformada em outro tipo de energia. Só que essa energia, né, se a gente considerar que a energia conservou-se, ela vai ter o mesmo valor numérico, tá certo? Vai ter o mesmo valor numérico. Então, nesse caso, a gente diz que a energia mecânica se conservou, tá bom? Então, novamente, ó, a energia mecânica, né, ó, ela é dada pela energia cinética, que é massa, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, eu vou pegar em consideração a energia mecânica em termos da energia potencial gravitacional, tá? Mais mgh, aqui para o início, né? No início aqui, tá certo? Aqui no final, essa energia mecânica vai se conservar. Então, essa energia mecânica vai ser o quê? Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, mais mgh, tá? Esses termos de energia cinética e energia potencial, eles vão mudar, tá? Eles vão mudar. Aqui vai ter uns valores, aqui vai ter outros valores. Porém, o valor numérico da energia mecânica ela vai ser sempre conservado, tá? Ele vai ser sempre conservado. Note que aqui no início a velocidade inicial é igual a 0, né? Então essa velocidade aqui é 0. Então ele vai ter somente o quê? Vai ter somente energia potencial, né? Vai ter somente energia potencial gravitacional, porque ele vai ter somente uma altura e o corpo está em repouso. À medida que essa altura for diminuindo, né, a altura vai diminuindo aqui, uma grandeza vai aumentar, que é a velocidade, tá certo? E quando chegar aqui embaixo, né, vou colocar aqui como sendo o ponto A e o ponto B, né? Quando chegar aqui no ponto B, a altura vai ser igual a 0, né? A altura vai ser igual a 0, mas só que esse corpo aqui vai estar com a velocidade máxima, né? Então toda aquela energia potencial que estava lá em cima foi transformada em energia cinética. A energia cinética que era 0 lá em cima, agora a energia cinética vai ser máxima aqui embaixo, tá? Então, ó, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, tá certo? O que mudou foi a energia cinética e a gravitacional. Para esse valor da energia mecânica manter-se constante, uma precisou diminuir e a outra precisou aumentar, tá? É claro que nesse caso aqui a gente está tratando de forças conservativas, a gente não está excluindo a dissipação de energia em outro tipo de energia, por exemplo, o calor, o som e etc. Tá certo? Então, ó, a energia mecânica no início resume-se o quê? A energia potencial gravitacional. Que seria o quê? Energia, desculpa aqui, é massa, né? Vezes a gravidade vezes a altura, igual a mv ao quadrado sobre 2, né? A massa do corpo é a constante, então eu posso cortar essa massa, né? Então, para mim encontrar a velocidade desse corpo ao chegar aqui embaixo, basta isolar aqui V, ó. V ao quadrado vai ser igual a 2gh, né? Ou seja, V é igual a raiz de 2gh, tranquilo? Então, para calcular a velocidade de um móvel ao chegar aqui no ponto aqui embaixo, basta eu
isolar a velocidade e igualar, né, na verdade, igualar as duas energias que eu tenho a velocidade do móvel aqui embaixo, tá certo? A mesma coisa ocorre se eu fizesse o inverso, né, um corpo sendo jogado de baixo para cima, né, ele fizesse o caminho inverso. Então a energia cinética aqui do início, ela ia se igualar à energia potencial lá no final. Aí eu conseguiria encontrar a altura máxima que esse corpo conseguiria atingir, tá certo? Então, ó, uma questão do Enem foi o seguinte: para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atrito e com possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. Então, ó, se eu colocar essa esfera sendo lançada daqui e eu vou considerar, né, que a energia é conservada, né? A energia vai ser conservada. Ele dá na questão aí, né, que o plano é inclinado e sem atritos. Quando ele fala em sem atritos, quer dizer que essa energia vai ser conservada, né? O atrito não vai interferir no movimento. Então, se eu lançar aqui de uma altura, né, essa esfera vai descer, vai chegar aqui com a velocidade máxima e ela vai subir aqui esse segundo plano e vai atingir aqui a mesma altura lá do início, né? Essa altura aqui do início é igual à altura do final. E diz que esse ângulo aqui, né, desse segundo plano inclinado, ele pode ser alterado. E se esse ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, né? Ou seja, essa energia vai vir para cá, essa esfera vai descer, e chegando aqui agora, esse plano vai estar paralelo ao piso, né? Vai estar paralelo ao piso. O que acontece com essa esfera? Ora, se ela vai descer sem atrito e não vai ter nenhuma energia que possa dissipar esse movimento, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. Vai ter algumas como é que se diz? Alternativas aqui para a gente analisar, tá certo? Diz assim, ó. Se for reduzida a zero, a esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Lembrando ó, que impulso é igual a força vezes intervalo de tempo, né? Se não há nenhum atrito, né, a resultante das forças é igual a zero. Então, o impulso também resultante será nulo. Então, essa aqui é uma possível verdade. Vamos analisar as outras. Manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Não, né? Aqui ela vai acelerar até aqui embaixo. Chegando aqui embaixo, é aqui, mas não vai ter mais nenhuma força atuando. Então, isso aqui é falso, tá? Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la. Como a gente fala que não há atrito, a gente desconsidera as forças dissipativas. Então, ela não vai diminuir a velocidade, né? A letra D. Diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao movimento. Também não é impulso, a gente já viu que o impulso é zero. E aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá um impulso contrário ao seu movimento. Também é falso, né? A partir que a esfera atinge o plano aqui horizontal, nenhuma força mais atua nessa esfera. Nenhuma força mais vai atuar, então ela nem vai aumentar a velocidade, nem vai diminuir a velocidade, tá certo? Bom, vou falar um pouquinho de momento, tá? Momento. Então, ó, imagina o seguinte. Deixa eu colocar aqui com a caneta preta. Pronto. Imagine que eu tenho uma porta. Tá? Imagine que eu tenho uma porta. Aqui estão as dobradiças da porta. Tá certo? Como se fosse aqui uma parede. Tá.
Tem aqui uma porta, tá certo? Toda porta, né? A maçaneta da porta ela vai ficar no ponto mais distante do eixo de rotação, né? O máximo de distância possível do eixo de rotação, né? Se a maçaneta fosse aqui, imagine que a maçaneta fosse aqui no meio da porta, ou aqui encostado ao eixo de rotação, obviamente você teria uma força muito maior, você teria que colocar uma força muito maior aqui na situação 1 do que na situação 2, né? Para abrir ou fechar essa porta. E ainda, né, na situação 2 você teria que colocar uma força ainda muito maior do que na situação 3, né? Então, por quê? Porque o momento, né? O momento é como se fosse que a efetividade do seu trabalho, né? Mais efetivo o seu trabalho. Então, para você empurrar essa porta daqui para cá, ó, né? Você vai ter que aplicar uma força, né? Uma força. E quanto mais distante do eixo de rotação seja essa força aplicada, maior será o momento, ou seja, mais eficaz será, né, o trabalho aplicado por esta força, tá certo? Mais eficaz será o trabalho aplicado por essa força. Isso é muito utilizado também, né? Por exemplo, quando alguém tem um mecânico, por exemplo, ou alguém vai trocar a roda de um carro, né, que vai precisar desaparafusar, né, o pneu do carro. Algumas pessoas usam uma chave, né, no qual tem uma certa dificuldade para afrouxar esse parafuso. Então, alguns carros trazem chama alavanca extra aqui, né, para aumentar a posição em que eu vou colocar essa força, tá? Aumentando aqui, ó, a distância do eixo de rotação para cá, eu vou aumentar o meu momento. Então, eu vou aumentar a eficácia da minha força, tá? Então, quanto mais distante eu aplicar a força do eixo de rotação, mais eficaz será essa força, tá certo? O momento ele pode ser dado como sendo positivo ou negativo, tá? Se a rotação for no sentido horário, tá? Esse momento vai ter o valor negativo, tá? Se o momento for, né, se o giro for no sentido anti-horário, ele vai ter um valor positivo, tá bom? Então, se o objeto tende a girar no sentido anti-horário, positivo. Se gira no sentido horário, é negativo, tá certo? Aí vem uma coisa chamada momento binário, tá? Momento binário, tá? Que é uma das justificativas ou uma das relações, né, para que nos primórdios, na verdade, né, para que os corpos estejam em equilíbrio, né, para que os corpos estejam em equilíbrio. Imagina aqui uma prancha, né, uma tábua, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui um ponto de apoio, tá? Um ponto de apoio e eu vou colocar aqui uma tábua. Ok? Então, ó, se eu colocar um objeto com certo peso aqui, né, essa tábua vai tender a girar nesse sentido, né, no sentido positivo. Se eu colocar outro peso aqui que seja maior do que, vamos supor que o peso do corpo B seja maior do que o peso do corpo A tendência é que essa prancha, né, essa tábua aqui, tende a girar nesse sentido, tá? Então, ó, eu vou ter o que? Eu vou ter esse momento, né, ó, essa força, no caso aqui vai ser o peso, tá? O peso vezes a distância desse lado, né? Ele
para isso aqui ficar em equilíbrio, o peso vezes a distância desse lado tem que ser igual ao peso, né? Peso vezes a distância do outro lado, tá? Então eu vou colocar assim, ó, peso de A vezes a distância de A ao eixo de rotação, peso de B vezes a distância de B ao centro aqui de rotação, tá certo? Então eu tenho que, mesmo que essa distância aqui varie, né? Mas eu colocando pesos diferentes, essa prancha pode ficar em equilíbrio, tá certo? Então, ó, um lado tem que ser igual ao outro. Ou seja, a soma dos momentos, né? A soma dos momentos tem que dar igual a 0, tá certo? Porque, ó, para esquerda aqui, né? Esse movimento para a esquerda é positivo, para a direita é negativo, no sentido horário, na verdade, né? No sentido horário é negativo, no sentido anti-horário é positivo. Então, quando eu somo uma coisa positiva com uma coisa negativa, se eles em módulos forem iguais, esse resultado vai dar igual a 0, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que o peso de A seja 40 newtons e ele esteja a uma distância de 2 metros. Tá? 40 newtons a uma distância de 2 metros. Tá certo? E suponha então que a distância de B, né? Vamos supor que a distância de B seja 4 metros. Eu vou colocar uma distância aqui arbitrária, fora de escala, né? Vamos supor que seja 4 metros. Qual tem que ser o peso de B? Então, o peso de B vezes 4 metros, né? Aí o que eu faço aqui, ó? 40 vezes 2 dá 80, igual a 4 vezes P, né? 4 vezes P. Então, P igual a 80 dividido por 4, que dá igual a 20. Como a gente está falando de peso, é 20 newtons. Tá? Se eu multiplicar, ó, 20 vezes 4 vai dar 80, no caso seria menos 80. 2 vezes 40 seria 80, então 80 mais menos 80 é igual a 0, tá certo? O somatório do momento é igual a 0, tá certo? Então, ó, em um determinado experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, né? Pode deixar aqui que está caindo aqui os papéis. O professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram na base triangular com um saco de arroz pendurado em uma das extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos, tá certo? Então, ó, vejam que nessa situação, né? A própria barra é quem equilibra o saco de arroz, né? Não é necessário um peso aqui, ó, não é necessário um peso desse lado, tá? A própria barra é que equilibra o saco de arroz que está lá do outro lado, tá? Nessa situação aqui anterior, eu posso até desconsiderar a massa da barra, tá? Eu vou colocar um objeto aqui e outro objeto aqui. Tá? Neste caso, a própria barra já serve como um contrapeso para o saco de arroz, tá certo? Então ele diz que esse saco de arroz, essa barra foi dividida em 8 partes iguais, né? Então 8 partes iguais. E se a barra é homogênea, né? A barra é homogênea, como diz aí, quer dizer que o peso, né? O peso dessa barra está concentrado no seu centro, no meio da barra, na verdade, né? No meio da barra, tá certo? Então, ó, se aqui tem 8 partes iguais, ela vai estar concentrada, porque para cá vai ter 4 partes, para o outro lado vai ter 4 partes. Então, o peso desta barra, né, está concentrada nesse ponto. É como se eu tivesse aqui uma barra de massa desprezível e um objeto pesado aqui nesse ponto, tá certo? Por quê?
porque o peso vai estar distribuído exatamente na metade da barra, ok? Então, como é que eu faço para descobrir a massa da barra? Ora, vamos aqui, ó. Peso de um lado vezes a distância é igual ao peso do outro lado vezes a distância, tá? Como eu não estou falando exatamente aqui em peso e sim em massa, né? Mas eu sei que peso é massa vezes a gravidade. Opa! Peso é massa vezes a gravidade, né? Vezes a distância é igual a massa vezes a gravidade vezes a distância. No qual essa massa aqui seria do arroz e essa massa aqui seria da barra, tá certo? Então, ó, eu posso, a gravidade aqui, gravidade lá, a mesma gravidade, né? Eu posso desconsiderar isso aqui, ó, anular esses valores, né? Então, a massa do arroz, 5, vezes a distância do arroz até o ponto de apoio. Ó, 1, 2, 3, 5 vezes 3, né? Igual. Do outro lado, o centro gravitacional, né? Ou seja, onde o peso está concentrado, né? A massa, onde a massa da barra está concentrada até o ponto de apoio, né? Até o ponto lá que vai girar para um lado ou para o outro. Então, ó, a massa da barra, eu não sei, vou saber qual é, vezes a distância, né, desse centro de massa até o ponto de apoio. O centro de massa está localizado na distância 1 para o centro, ó, 1, né? Então, vezes 1. MB vezes 1 é MB. 5 vezes 3 é igual a 15 quilogramas. Então, a massa da barra, né, vou colocar esse B aqui menor, a massa da barra é igual a